Você já ouviu a história de como uma mulher marcada pela paixão e pela morte renasceu como guardiã dos que choram sozinhos? Laroia a todos, e hoje vou te contar como Maria Padilha das Almas transformou sua dor em poder, e fez do luto o trono onde comanda os espíritos esquecidos. Teresa nasceu em um tempo em que o silêncio da terra parecia mais alto que as vozes dos homens. Era o fim do século XVIII, quando Ilhéus ainda não passava de uma pequena vila cercada por plantações, matas úmidas e a lenta melancolia dos dias iguais. Seus pais viviam da agricultura, curvados sobre a terra todos os dias, como se pedissem perdão ao solo por arrancar-lhe a vida para sobreviver. Eram pobres, mas guardavam uma dignidade silenciosa, como quem compreende que a vida é dura, mas não precisa ser cruel. E foi nesse cenário que Teresa veio ao mundo, não em um leito, nem em lençóis limpos, mas escorada num monte de terra, quando sua mãe, já sem forças para continuar andando, deixou o corpo ceder ao peso da dor e da esperança. A parteira que ajudou no parto dizia, com um tom de presságio, que aquela criança nascerá da própria terra e a ela um dia retornaria. E talvez estivesse certa, pois havia em Teresa algo de profundamente telúrico, uma presença silenciosa que parecia ouvir a voz oculta do mundo. A infância de Teresa não foi marcada por alegrias abundantes, mas também não foi desprovida de ternura. Cresceu entre fileiras de mandioca e canaviais, com os pés sempre sujos de barro e os olhos atentos às minúcias da vida, o modo como as folhas se fechavam ao toque, a persistência das formigas que jamais desistiam de seus caminhos, a doçura fugidia dos pássaros que vinham beber água nos sulcos da terra. Não havia brinquedos, nem tempo para sonhar alto, apenas o trabalho precoce, os sermões da mãe sobre prudência e os longos silêncios do pai, que raramente sorria. Ainda assim, Teresa nutria um tipo de esperança escondida, uma chama íntima que se recusava a apagar. À noite, enquanto os pais dormiam, ela olhava o céu salpicado de estrelas e se perguntava se haveria, em algum lugar do mundo, um destino diferente reservado para ela, um canto de chão onde não precisasse carregar tanto peso sobre os ombros frágeis. A menina crescia, e com ela cresciam também os murmúrios de um futuro incerto. Os vizinhos diziam que Teresa tinha um olhar de quem ouvia coisas que ninguém mais ouvia. Ela parecia escutar a terra, e, às vezes, parecia que a terra respondia. Quando algum animal adoecia, era sempre ela quem pressentia primeiro. Quando uma colheita prometia ser ruim, ela já andava mais calada, como se a própria terra lhe confidenciasse seus presságios. Seus pais, supersticiosos, fingiam não notar, mas no fundo temiam aquele dom silencioso. Temiam porque sabiam que o mundo é cruel com os diferentes, e que meninas como Teresa não costumam encontrar abrigo. Mesmo assim, ela cresceu. Cresceu como crescem as raízes escondidas sob a terra, em silêncio, em segredo, empurrando pedras, abrindo caminho mesmo onde parecia impossível brotar vida. Aos poucos, a menina que nasceu apoiada na terra começou a sonhar em caminhar para além dela. E, sem saber, esse desejo de partir um dia seria a primeira rachadura no solo de sua existência. O destino costuma caminhar em silêncio antes de esmagar o que amamos. Teresa tinha 17 anos quando a tragédia veio, lenta como um presságio, depois súbita como um golpe. Era início da colheita, e os campos de cana dançavam sob o vento quente de um verão que parecia não querer terminar. Seus pais haviam saído cedo, como sempre faziam, e Teresa ficou sozinha na pequena casa de barro batido, ocupando-se com tarefas menores, tentando distrair o coração que ultimamente parecia inquieto sem motivo. Mas o motivo já vinha, arrastando-se pelas horas. No horizonte, uma nuvem escura que não era de chuva, e sim de fumaça. Quando as primeiras labaredas apareceram, eram apenas riscas distantes, tremeluzindo sob o sol. Mas o vento mudou, e o fogo veio faminto. Alguém gritava na vila, e de repente o mundo inteiro parecia gritar. Teresa correu, os pés queimando no chão quente, e encontrou a plantação transformada em um inferno vivo. Homens corriam com baldes, outros tentavam abrir valas com enxadas, mas o fogo devorava tudo com a pressa de quem quer apagar o passado. Em meio ao caos, alguém disse ter visto os pais de Teresa no coração da lavoura, tentando salvar os últimos feixes de cana. Ela correu naquela direção, o coração rasgando o peito,
mas só encontrou fumaça e cinzas dançando como espectros. Quando o fogo enfim cedeu, quando o silêncio enfim retornou, só restava o cheiro acre da morte. E dois corpos carbonizados, irreconhecíveis, curvados um sobre o outro como se até o fim tentassem se proteger mutuamente. A vila inteira ficou em luto. Para os outros, foi apenas mais uma tragédia entre tantas que a vida no campo costuma oferecer, mas para Teresa foi o fim do mundo. Em um só dia, ela perdeu não apenas os pais, mas também o teto, o sustento e o fio que aprendia ao pouco de segurança que conhecia. A fazenda fechou as portas, os donos foram embora, e os trabalhadores dispersaram-se em busca de outras terras, outras esperanças. Teresa, no entanto, ficou. Não por escolha, mas por não saber para onde ir. Por semanas, vagou como um fantasma pelos destroços da lavoura, catando entre as cinzas qualquer vestígio da vida que tivera, um pedaço da enxada do pai, uma fita chamuscada que pertencera à mãe, fragmentos que nada valiam, mas que eram tudo o que lhe restava. À noite, dormia nos escombros da antiga casa, ouvindo o som dos ratos e das corujas, e às vezes jurava escutar o sussurro abafado de seus pais chamando seu nome através do vento. Não havia ninguém para consolá-la, e a piedade da vizinhança era feita de olhares apressados que logo se desviavam. Naquele tempo, órfãos não despertavam compaixão, apenas medo, medo da miséria que pareciam carregar consigo como uma praga invisível. Teresa aprendeu cedo que a dor não comove os que ainda têm para perder. Assim, no silêncio que se seguiu ao incêndio, ela se tornou invisível. E invisível permaneceu até que a fome começou a rugir alto demais para ser ignorada. Então, partiu. Deixou para trás as cinzas da lavoura e o túmulo improvisado de seus pais e seguiu pelas estradas de terra batida, com nada além da roupa do corpo e um vazio do tamanho do mundo dentro do peito. Foi assim que Teresa começou a morrer um pouco, para que um dia, muito adiante, pudesse renascer como algo que nem ela ainda imaginava ser. Teresa chegou a São Paulo como quem chega do outro lado do mundo, com os pés feridos, os olhos cansados e o coração embrutecido pelo luto. A cidade crescia com pressa, amontoando casarões, trilhos e sonhos de ferro sobre os antigos caminhos de terra. Para quem tinha um nome e um destino, São Paulo era promessa. Para quem não tinha nada, era apenas mais uma engrenagem que triturava os fracos em silêncio. Teresa foi engolida sem cerimônia. Dormiu por dias em alpendres alheios, nas sacristias que aceitavam órfãos por caridade, e depois nos becos onde a miséria se amontoava como lixo. Foi ali que entendeu que a fome é uma força que rebaixa qualquer orgulho. Ninguém sobrevive com dignidade por muito tempo quando o estômago grita mais alto que a alma. Durante um breve período, encontrou abrigo num orfanato conduzido por freiras. Parecia um milagre, um teto, um prato de sopa rala e uma cama onde deitar o corpo cansado. Mas era um milagre com prazo de validade. As freiras diziam que meninas muito crescidas dificilmente seriam adotadas, e logo Teresa começou a perceber os olhares de impaciência. Era como se cada dia tornasse mais pesada para aquele lugar de regras e rezas, onde os sorrisos eram raros e os sinos marcavam o tempo com uma frieza de pedra. Quando completou 18 anos, foi colocada na rua com uma bênção apressada e um pão amanhecido nas mãos. Era como se o mundo dissesse: agora você pertence a ninguém. E foi assim que ela caiu. Não num abismo de pedra, mas num abismo de carne. As ruas da cidade estavam cheias de meninas como ela, que trocavam pedaços da própria juventude por moedas. Teresa resistiu por um tempo, tentando trabalhos pequenos, lavando roupas, carregando baldes de água, mas ninguém queria empregar uma órfã sem referências, e a fome voltou a rugir. Foi então que entrou num cabaré, não por desejo, mas por desespero. A dona, uma mulher chamada Quitéria, a recebeu com olhos de quem já vira muitas como ela. Teresa tinha o que bastava para aquele mundo: juventude, beleza e um olhar que parecia prometer tudo sem dizer nada. Quitéria lhe ofereceu um quarto, vestidos novos e um conselho. Nenhuma das moças usava o nome verdadeiro. Nome era coisa que se guardava, como uma relíquia, para não ser profanado. Foi ali que Teresa morreu pela primeira vez, e em seu lugar nasceu Maria Padilha. O nome veio de histórias sussurradas entre os clientes. Homens falavam com devoção de uma mulher lendária, Maria Padilha de Abaró, símbolo de beleza e poder.
Teresa percebeu que um nome podia ser uma armadura, e vestiu aquela como quem veste um disfarce para sobreviver. Padilha não tinha passado, não tinha luto, não tinha medo. Era tudo que Teresa sonhava ser. Sob o novo nome, tornou-se um enigma desejado, e logo sua presença começou a encher os bolsos de Quitéria e a enredar os corações dos homens. Cada sorriso que dava era uma moeda, cada olhar, uma promessa que nunca seria cumprida. Por dentro, continuava vazia. Mas agora seu vazio usava seda e perfume. À noite, quando todos dormiam e a cidade silenciava, ela voltava a ser Teresa. Sentava-se nua diante do espelho e procurava nos olhos da mulher refletido algum traço da menina que um dia foi. Não encontrava. Só via o brilho frio da nova persona que criará, um brilho que encantava os outros, mas que a queimava por dentro. Sabia que estava se afastando da vida simples que sonhara, daquela família que desejava construir um dia, mas não sabia mais como voltar. O caminho para casa havia sido engolido pelo fogo, e agora ela caminhava sobre brasas, mesmo quando o chão parecia de mármore. Padilha crescia em fama, Teresa encolhia em silêncio. Era a primeira máscara, a primeira queda, e o início de uma metamorfose que a levaria a destinos que nem a morte ousaria impedir. No cabaré de Quitéria, onde o perfume doce das flores artificiais se misturava ao cheiro acre de cera derretida e pecado, Maria Padilha tornou-se uma presença hipnótica. Seu sorriso cintilava como lâmina recém-afiada. Seu olhar, verde escuro e insondável, parecia prometer mundos aos que se atrevessem a cruzá-lo. Homens entravam apenas para vê-la dançar, e saíam arruinados de desejo, jurando voltar com mais moedas, mais presentes, mais promessas. Padilha não os amava, não ainda, mas os seduzia como quem testa os limites do próprio poder. Cada um deles era apenas uma chama no escuro, mas juntas essas chamas começaram a aquecer o frio que há muito havia se instalado dentro dela. Foi então que o destino, astuto e cruel, decidiu brincar com seu coração. Em meio a tantos rostos passageiros, 7 deles se fixaram como constelações. 7 homens. 7 amantes. 7 enredos entrelaçados como fios de seda e veneno. Não eram iguais. Um era poeta, que lhe declamava versos como se ela fosse uma musa caída do céu. Outro era um comerciante próspero, que a cobria de joias e mantilhas bordadas. Havia um jovem soldado, que lhe escrevia cartas inflamadas e falava de batalhas com os olhos marejados. E havia também um padre excomungado, que arrancara a batina por ela e agora buscava salvação no calor de seus braços. Cada um a desejava com devoção febril, e Maria, sem saber ao certo quando, passou a desejá-los de volta. Todos eles, cada um à sua maneira. Era como se, ao amá-los, tentasse reconstruir os fragmentos de si mesma que o mundo havia destruído. Logo, cada dia da semana tinha um nome, um toque, um perfume. Domingos pertenciam ao poeta, segundas ao comerciante, e assim por diante. Eles não sabiam uns dos outros, ou fingiam não saber. E Maria, por um instante, acreditou que podia manter aquele delicado equilíbrio, vivendo 7 vidas paralelas, cada uma mais intensa que a outra. Sentia-se viva, amada, protegida por uma teia de paixões que a sustentava como colunas de fogo. Começou até a sonhar com o futuro, abandonar o cabaré, escolher um deles, erguer uma casa onde não houvesse portas para o passado. Mas o amor, quando dividido demais, tende a se tornar pólvora. O feitiço que os unira começou a corroer cada um por dentro. Primeiro vieram os olhares desconfiados, os encontros furtivos nos becos escuros, os murmúrios cheios de ciúme. Depois, as ameaças. E então, o sangue. Um a um, os amantes descobriram uns aos outros, e um a um, foram se matando. As paredes do cabaré se encharcaram de boatos e silêncio, enquanto Maria assistia impotente ao colapso daquilo que construíra. O amor que sonhara ser sua salvação transformou-se em maldição. Cada cadáver que tombava era uma parte dela que se despedia do mundo. No fim, restou apenas um, Pedro, o conde. Elegante, culto, de sorriso orgulhoso e mãos que cheiravam a tinta e vinhos caros. Foi ele quem a retirou do cabaré, quem lhe deu vestidos de seda, um lar com cortinas douradas e um nome que ela podia pronunciar em público sem vergonha. Sob sua proteção,
Maria voltou a frequentar missas, a caminhar pelas praças como uma dama, a acreditar, mesmo que por pouco tempo, que podia reescrever seu destino. Mas o amor de Pedro tinha um veneno que ela não percebeu. Numa tarde morna de domingo, após sair de uma confissão, Maria foi abordada por um estranho à porta da igreja. O homem, embriagado de ousadia, roubou-lhe um beijo diante de todos. Pedro, que vinha logo atrás, viu a cena e explodiu de ciúmes. Enfrentou o homem com fúria, e a discussão virou luta. Um disparo ecoou entre os sinos, e Pedro tombou sobre os degraus da capela, o peito aberto em sangue e incredulidade. Maria correu até ele, os olhos rasgados de desespero, e ouviu sussurrar com a voz da morte: "Se eu não posso ter o teu amor, ninguém mais o terá." Então, com a última força que restava em seus ossos, Pedro sacou um punhal e cravou no coração de Maria. Ali, diante do altar, o amor virou cinza. Ali, sob o olhar mudo dos santos de pedra, Maria Padilha morreu, e nasceu, pela segunda vez, como Maria Padilha das Almas. Quando a última batida do coração de Maria silenciou, não houve escuridão, apenas um estranho vazio, frio e límpido, como o interior de um espelho quebrado. Ela abriu os olhos, mas não havia corpo, nem igreja, nem sangue. Estava suspensa num limbo cinzento, onde ecos de vozes humanas chegavam distantes, como lembranças antigas presas em vidros. E, no entanto, não estava sozinha. 7 sombras caminhavam ao seu redor, os contornos oscilando como labaredas presas ao vento. Eram os 7 homens que a haviam amado, e matado uns aos outros por ela. Mesmo mortos, seguiam cativos ao seu encanto, correntes invisíveis os prendendo à alma que os havia incendiado. Maria não compreendia. Chorava e chamava por Pedro, mas os 7 respondiam em uníssono, com uma devoção que já não era humana: "Estamos contigo, para sempre." Foi então que um clarão rasgou o vazio, e do brilho dourado surgiu uma mulher imponente, de olhar calmo e voz de mar profundo. Maria Quitéria, guardiã antiga, senhora de caminhos espirituais. Ela estendeu a mão a Maria e disse: "Levanta, filha da terra. O amor que te destruiu também pode salvar, mas não como mulher, e sim como guia." Naquele instante, Maria entendeu. A terra já não lhe pertencia, mas as almas sim. Seguindo Quitéria, ela atravessou o limbo como quem caminha sobre águas. As sombras dos 7 a seguiam em silêncio, formando uma espécie de corte espectral atrás dela. No plano espiritual, Maria foi acolhida pela falange das almas, espíritos antigos que se dedicavam a recolher os perdidos, os abandonados, os que morreram sem saber para onde ir ali. Cada um carregava em si dores que não se curavam com o tempo, apenas com compaixão. E Maria, com seu olhar que um dia seduziu e depois chorou, tornou-se para eles como um farol. Começou limpando os resquícios da vida que pesavam sobre seu espírito: a culpa, a vaidade, os desejos desfeitos. Depois, aprendeu a escutar o silêncio dos mortos, a entender os sussurros dos que não conseguiam deixar o mundo dos vivos. E foi assim que nasceu Maria Padilha das Almas. Suas 7 sombras, outrora amantes, tornaram-se seus auxiliares, guardiões silenciosos que a cercam como colunas invisíveis. Cada um representa uma das faces do amor: o desejo, o cuidado, o ciúme, o orgulho, a devoção, a perda e o perdão. Com eles, Maria aprendeu a guiar não apenas os vivos que sofrem por amor, mas também os mortos que ficaram presos ao mundo por paixões inacabadas. Dizem que quando ela caminha entre os túmulos, o vento muda de direção e as chamas das velas tremem, como se reconhecessem sua passagem. Nos terreiros, quando incorpora, traz um riso baixo e um olhar que atravessa a alma de quem a encara. Às vezes vem alegre, dançando com leveza de brisa. Outras vezes, séria e silenciosa, como quem encara espelhos cheios de segredos. Trabalha com as emoções humanas como quem borda seda com fios de ferro, firme, mas compassiva. Não tolera a falsidade, nem a crueldade disfarçada de amor. Acolhe os que têm o coração despedaçado, mas exige que aprendam a se reconstruir com as próprias mãos. Por isso a chamam de Senhora das Almas. Porque onde muitos veem apenas morte e ruína, ela enxerga sementes. Maria Padilha das Almas não pertence mais ao tempo dos homens.
Pertence ao espaço onde os corações partidos repousam para renascer. E onde quer que uma alma esteja perdida por amor, ela irá. Com o tempo, a presença de Maria deixou de ser apenas um sussurro no plano dos mortos e tornou-se uma força viva, um arquétipo pulsando entre os mundos. Já não era mais a mulher que fora queimada pelo desejo e traída pela vida. Era uma chama que caminhava sobre o luto dos outros. Nos cemitérios, os portões rangiam sozinhos quando ela se aproximava, e corvos abandonavam os muros para segui-la em círculos lentos, como guardiões negros. Muitos espíritos perdidos que se recusavam a cruzar para o outro lado cediam apenas ao toque de sua mão. Com um gesto, ela arrancava as correntes invisíveis que os prendiam e os conduzia com doçura para além do véu, como quem devolve crianças ao colo da noite. A falange das almas, que antes era um conjunto disperso de sombras tristes, se reorganizou ao seu redor como um exército silencioso. Sob sua liderança, tornaram-se guias compassivos e implacáveis, recolhendo os mortos esquecidos e protegendo os vivos que andavam à beira da loucura por amores que não souberam morrer. Maria ensinou a eles que até a dor mais profunda pode ser transmutada em luz, se for aceita com coragem. E que até o amor mais corrompido pode renascer puro, se for entregue sem ego. Seus 7 guardiões, aqueles homens que um dia morreram por ela, agora percorrem os campos santos como colunas de névoa, vigiando cada passo de sua senhora, sustentando-a como pilares de uma catedral invisível. Entre os vivos, seu nome começou a ser pronunciado com temor e reverência. Mulheres que sofreram abusos e traições acendem velas negras e vermelhas para ela, pedindo força para renascer. Homens que perderam o rumo por paixões doentias imploram que ela corte os laços que os envenenam. E Maria responde, mas nunca como uma fada que concede desejos. Ela responde como uma mestra severa que devolve ao consulente o peso da escolha. Às vezes cura, às vezes destrói, mas sempre com o mesmo propósito: libertar. Dizem que, ao ser invocada, o ar fica denso e doce, como perfume de flores que só desabrocham à meia-noite. Seus olhos espirituais veem além da carne, além da mentira, além do tempo. Ela caminha nas encruzilhadas entre o amor e a morte, onde poucos ousam permanecer, e ali decide quem ainda pode voltar e quem precisa partir. Sua dança não é feita para ser bela, mas para ser verdadeira, e quem a vê dançar no transe jamais esquece, porque sente que está diante de algo que não é deste mundo e, ao mesmo tempo, entende todas as dores do mundo. Maria Padilha das Almas não busca adoração, busca transformação. Não quer súditos, quer renascidos. Ela é a memória viva de que até os amores que nos destroem podem se tornar asas, se tivermos coragem de deixar o passado morrer. Seu legado não está nos altares que levam seu nome, mas nos corações que ela ajudou a reconstruir. Cada alma que encontra paz por sua mão é um espelho que se recompõe, refletindo um fragmento da mulher que um dia caiu, e da entidade que se ergueu em seu lugar. E assim, nos caminhos onde as paixões adoecem e os mortos choram sozinhos, sempre haverá um véu vermelho dançando contra o vento, e uma voz antiga sussurrando: levanta, ainda não é o fim. Pois onde todos veem ruína, ela vê começos. E onde todos veem túmulos, ela enxerga portas. E se você gostou dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conto. E se você quer ajudar o canal a trazer ainda mais histórias, você pode contribuir através do botão Valeu Demais aqui embaixo.